No vídeo de hoje eu separei alguns eventos tão estranhos e tão fora do comum que vão fazer vocês duvidarem do que é real e do que não é. Então assistam até o final e tirem suas próprias conclusões. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. Então, galera, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pássaros que despencaram do céu. Isso aconteceu quando estava dando quase meia-noite na virada do ano para 2011. E do nada, galera, milhares de pássaros começaram a cair do céu, já sem vida. Isso aconteceu lá no estado do Arkansas, nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, galera, no outro dia as equipes recolheram mais de 5.000 pássaros que estavam espalhados pelo chão. Os especialistas disseram que as aves teriam batido nas árvores, nos prédios e até nos carros, como se estivessem completamente desorientadas. A primeira explicação foi que os fogos de artifícios talvez teriam assustado os bichos, galera. Mas aí vem outra parte esquisita do fenômeno, já que na mesma época também apareceram cerca de 100.000 peixes mortos no rio Arkansas, a uns 200 quilômetros dali. Referente a isso, os especialistas disseram que poderia ser alguma doença misteriosa, mas ninguém conseguiu explicar direito. Muita gente até começou a achar que aquilo poderia ser algum sinal maior, tipo o fim do mundo. Só que não para por aí, galera. No ano seguinte, no mesmo dia, aconteceu de novo. Mais pássaros caíram do céu. Só que dessa vez nem teve fogos de artifícios, já que teriam sido proibidos, justamente para evitar o que rolou no ano passado. Mas mesmo assim, tudo se repetiu. E aí, galera, o que vocês acham que aconteceu? Deixem aqui nos comentários. O homem que sobreviveu a 7 raios. Esse cara entrou para o Guinness como o ser humano que mais vezes foi atingido por um raio e sobreviveu. Parece até mentira, mas ele foi atingido 7 vezes ao longo da sua vida. Inclusive, galera, ele até ficou conhecido como o homem mais azarado do mundo. A primeira vez foi em 1942. Aí depois de um tempão, lá em 1969, aconteceu de novo. E depois, nos anos 70, galera, ele levou mais 5 descargas, ou seja, mais 5 raios em menos de 10 anos. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, um raio carrega quase 100 milhões de volts. Isso é muita energia. É quase inacreditável que ele tenha sobrevivido a tudo isso. E o mais inacreditável ainda é como uma única pessoa teria sido atingida todas essas vezes, já que a maioria das pessoas, galera, passa a vida inteira sem nunca nem ver um raio de perto. E a chance de alguém ser atingido por ele é 1 a cada 3.000. Agora, ser atingido 7 vezes chega a ser absurdo de tão improvável. Cidade no céu. Agora nós vamos lá para a China para falar de algo bem estranho que aconteceu em outubro de 2015, quando, de repente, centenas de pessoas olharam para o céu e disseram que viram uma cidade inteira aparecendo no meio das nuvens. E o mais estranho é que tem vídeo disso circulando por aí. As imagens mostram tipo um prédio surgindo na névoa, como se tivesse uma cidade flutuando lá em cima. É claro, né, galera, que com isso o povo já pirou nas teorias. Teve gente dizendo que era um universo paralelo aparecendo, outros já acharam que era um sinal religioso. E teve até quem acusou a NASA de estar projetando hologramas gigantes no céu. E esse fenômeno voltou a aparecer, galera, em outra cidade chinesa 2 anos depois. Os cientistas dizem que isso provavelmente foi apenas uma miragem chamada Fata Morgana, que acontece quando a luz se curva por causa do calor e da diferença da densidade do ar.
E aí, galera, o que vocês acham? Será mesmo que foi só isso ou tem algo maior por trás desse fenômeno estranho? Ninho das Águias de Fogo. Esse lugar ficou muito conhecido assim, galera, por causa do formato dele, que lembra justamente um ninho gigante com um ovo no meio. Ele foi descoberto lá em 1949 por um geólogo russo lá na Sibéria. A formação, galera, é tão diferente que até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu lá. Ele tem uns 150 metros de diâmetro e parece que surgiu há mais ou menos 250 anos, mas ninguém tem certeza. E o mais estranho é que ninguém sabe, galera, como aquilo foi parar ali. Tem gente que acha que é resto de uma antiga atividade industrial, mas os historiadores dizem que nunca teve população suficiente por ali para construir algo tão grande assim. Outros já apontam que foi um vulcão, só que nunca encontraram nenhum outro ali nas redondezas. Também descobriram que o lugar tem níveis baixos de radiação, o que fez algumas pessoas acreditarem que talvez esse lugar pode ter sido usado como área de testes nucleares. E é claro, né, galera? Sempre tem aqueles que acreditam que foram os alienígenas. Mas o mais louco é que dizem que a cratera muda de forma com o tempo. Às vezes ela sobe, às vezes afunda e parece até respirar. Além de que perto dela crescem algumas árvores de um jeito bem estranho, galera. Vai dizer que isso aí não parece coisa de outro mundo? Rugido do espaço. Todo mundo imagina que o espaço deve ser totalmente silencioso, né, galera? Mas não é bem assim. As ondas sonoras realmente não se espalham por causa do vácuo, mas as ondas de rádio conseguem viajar tranquilamente por lá. Mas o fenômeno estranho que trago hoje para vocês, galera, é que os cientistas começaram a ouvir uma dessas ondas vinda de algum lugar que ninguém sabe explicar. E isso, galera, está acontecendo desde 2008, quando a NASA detectou esse som absurdo no espaço. Só para vocês entenderem melhor, galera, esse barulho é 6 vezes mais alto do que qualquer som que eles achavam que poderia existir lá. E já foi descartado que seja de estrelas ou de galáxias conhecidas. Uma das teorias mais cogitadas, galera, é que esse som pode ser o eco de uma explosão de radiação que sobrou lá do tempo da explosão que deu origem do universo. Ou seja, galera, há cerca de 13 milhões de anos atrás. Mas, no fim das contas, até hoje ninguém conseguiu descobrir de onde esse som realmente vem. Isso nos mostra, né, galera, o quanto ainda tem coisa no universo que a gente simplesmente não entende. Peixes congelados no tempo. Isso aconteceu em 2015, galera, lá em Dakota do Sul, nos Estados Unidos, quando uma professora estava passeando pelo Parque Nacional dos Andes e tirou algumas fotos bizarras. Milhares de peixes congelados na superfície de um lago. Até pareciam que eles estavam presos no tempo, galera. Inclusive, quando ela postou as fotos, muita gente ficou chocada com o que viu. A explicação dos cientistas para acontecer isso, galera, é que teve uma nevasca muito forte que cobriu de neve o lago que estava com a superfície congelada, mas ainda líquido por dentro. Com isso, a luz do sol não conseguiu mais passar pela camada de neve e gelo. E sem luz, as algas e as outras plantas da água não conseguiam mais fazer fotossíntese, o que fez os peixes morrerem por falta de oxigênio. Mas o mais estranho é a posição que eles ficaram, galera, já que parece que eles congelaram do nada, como se o tempo tivesse realmente parado de repente. E depois de ver tudo isso, o que será, galera, que realmente está acontecendo por trás desses eventos?
Vocês acham que é só coincidência ou tem algo muito maior que ninguém contou ainda? Comentem aqui nos comentários que eu vou adorar ler todos. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistirem e até a próxima!